Salve, salve, gente boa, tudo bem? Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo ao canal. Nesse vídeo a gente vai falar como reagir às catástrofes. Vamos pensar sobre isso? Fica comigo até o final aí, vamos lá. Não esqueça de se inscrever no canal, né? Se está assistindo o vídeo e ainda não se inscreveu, não perca tempo, clica aí, aproveita e clica no sininho para que você seja notificado a cada vídeo novo que é colocado aqui. O negócio está pegando agora em Apocalipse, então é importante ser avisado aí para você não perder tempo. Curta também, querido, comenta, compartilha, para que tanto de uma forma orgânica o YouTube mostre para outras pessoas, como também você envia para os seus contatos e você abençoa uma vida. Olha que privilégio poder mudar a vida de alguém, trazer alguém a conversão através de um simples compartilhar de vídeo. Benção demais, né? Conto contigo nessa missão aí, vamos junto. Texto desse vídeo, Apocalipse capítulo 6. Nós vamos ler os últimos versículos, que vai do 12 ao 17. Apocalipse 6, do 12 ao 17, diz então assim: Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Amém, querido? Aqui ainda não está falando daquele grande dia realmente da vinda do Senhor, mas é o início de uma série de outras catástrofes agora, mais voltadas à questão natural, embora os outros selos que nós vimos, principalmente os 4 cavaleiros, tratavam de situações, de flagelos, mas ainda não são os flagelos. Ainda tem as trombetas aí que a gente vai ver no capítulo 8, que estão dentro, né, do sétimo selo, né? Na realidade, o sétimo selo ele é a abertura das 7 trombetas. A gente vai ver isso aí no capítulo 8. Aqui é muito semelhante à descrição feita lá em Joel, capítulo 2, a partir do 28, que diz assim: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Um outro texto, outros textos que falam sobre isso também, é Marcos 13, do 24 ao 26, Marcos 13, do 24 ao 26, e também Lucas 21, do 25 ao 27. Vamos falar desses sinais no sol, os sinais na lua. Qual é a grande questão aqui? O versículo 15, ele vai falar de 7 tipos de pessoas: reis da terra, os grandes, em terceiro lugar, os comandantes, em quarto lugar, os ricos, que aí pode não ser nem rei, nem grande, nem comandante, mas pessoas que ganharam muito dinheiro, os poderosos, que nem sempre são os reis. A gente tem uma ilusão muito grande de quem assume um comando é quem está no poder. E a realidade hoje em dia, se você é um leitor atento às notícias do dia a dia, você vai perceber que algumas pessoas que estão no comando, que são comandantes, que são presidentes,
reis ou rainhas não são exatamente aqueles que detêm o poder. Pelo contrário, eles acabam sendo sujeitos e diante, aí como a gente viu de uma pandemia, eles acabam tendo que obedecer a uma ordem mundial que é maior do que eles. Então eles acabam sendo sujeitos. Então nem sempre o fato de estar numa condição máxima na hierarquia de uma nação significa que tenha poder. Então por isso que Apocalipse 15 aqui ele vai falar, existem os reis, existem os grandes, existem os comandantes, né, aqueles que dirigem, existem os ricos e existem os poderosos, que podem não ser nenhum desses 5 mencionados, desses 4 mencionados anteriormente. E aí, o quinto é os poderosos, o sexto são todo escravo e o sétimo é todo livre. Ou seja, todo tipo de pessoa, toda classe de pessoas, toda a ingerência social, todo tipo de pessoa. Então aqui está abordando o número 7, já é o simbolismo da totalidade, e as classes distintas aqui exatamente mostram que todas as pessoas da Terra, eles perceberão que há um poder de Deus, há um mover poderoso sobre todos os acontecimentos. Então, os acontecimentos aqui nesse sexto selo começam aí com terremotos, com o sol que se torna negro, ou seja, as manchas no sol elas vão aumentar, vão ser percebidas novas manchas, elas vão crescer, mas aqui elas vão escurecer de uma maneira repentina, né? Não são apenas pequenas manchas que vão aumentando ao longo de anos e de séculos. O que difere todos esses acontecimentos relatados aqui no sexto selo daquilo que a gente tem visto ao longo da história é que é uma conjuntura de acontecimentos acontecendo ao mesmo tempo. Não são acontecimentos que acontecem aqui, coisas que acontecem ali, depois de mais uns anos acontece outro, depois de mais outros anos acontece outro, e aí aparece uma coisinha isolada, a lua de sangue. Não, todas essas coisas acontecendo de modo isolado, elas são Deus mostrando que tudo aquilo que está predito é possível acontecer. Por quê? Porque o ser humano tem muita dificuldade para entender o novo, o ser humano tem muita dificuldade para entender aquilo que é inédito. Então, falar coisa assim é como na época de Noé. O povo não acreditava que ia chover até que a água desceu e subiu, né? A água desceu do céu e subiu da terra e eles foram inundados. Até ali eles não acreditavam na possibilidade de chuva e achavam Noé completamente louco. Ainda assim, há muitas dúvidas que pairam de como isso acontecerá. A Bíblia não detalha esses fatos de como isso acontecerá, mas ela relata aqui que algumas pessoas vão perceber que tudo isso tem um propósito, que existe alguém que é mais forte que os reis, que os grandes, que os comandantes, que os ricos, que os poderosos. Então aqueles que se acham numa posição suprema ainda sobre a terra vão perceber que existe um ser maior. Quais os grandes problemas que a gente precisa identificar aqui? Querido, a partir do capítulo 7, capítulo 8 e o capítulo 9, nós veremos como o Apocalipse destaca um monte de situações que vão acontecer sobre a Terra que a gente pensa assim, poxa, mas não vai deixar dúvida do poder de Deus e isso precisa levar os homens então ao arrependimento. Mas não é o que realmente vai acontecer. E a gente já está começando a perceber, a gente já está começando a ver aqui, como a gente leu lá em Joel, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E por que fala todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo? Porque haverão aqueles que ainda diante de todas as coisas não invocarão. Então, a maneira como a gente reage a todas as catástrofes, elas vão desmontar todo um aparato de sofismas e de conceitos e de preconceitos que a gente possa ter a respeito dessas catástrofes. Agora, o que a gente já está começando a perceber é que o mundo está preparando toda uma situação para trazer explicações
sobre cada catástrofe, sobre cada situação dessa. Então, eles estão tentando arrumar um jeito para que o ser humano tire os olhos de Deus. Isso vai ficar muito evidente quando a gente olhar o capítulo 9 de Apocalipse. Se você quiser, você pode ler aí o versículo 6 e também o versículo 20. Se você quiser ler todo o capítulo 9, melhor ainda. Mas destaca os versículos 6 e 20. Por quê? No 6, as pessoas vão querer a morte. No versículo 5 já vai falar que elas serão atormentadas. E esse tormento é como de escorpião, que fere, que machuca, que provoca uma dor que é insuportável. E as pessoas vão querer a morte no versículo 6. E elas não vão encontrar porque a morte vai fugir deles. Só que no versículo 20 vai dizer que aqueles que não foram mortos pelos flagelos e por todas as catástrofes que aconteceram anteriormente, aqueles que ficarem vivos ali, eles não vão se arrepender das obras de suas mãos e vão continuar adorando demônios, vão continuar adorando ídolos. Por quê? Porque eles já vão estar com a mente cauterizada, as pessoas ali estarão com a mente tão cauterizada, tão voltadas para justificativas humanas, que elas vão estar tirando os olhos de Deus. A grande questão de como a gente reagir é porque cada coisa que acontece na nossa vida precisa nos aproximar de Deus, precisa nos fazer chegar a Deus. Aqui a gente ainda não está falando exatamente da segunda vinda, a gente está falando dos acontecimentos que precedem a segunda vinda, que são aqueles fatos ali, lembrando que a gente já falou sobre isso, os últimos dias começaram lá na ressurreição de Jesus Cristo e vão durar até a vinda dele. Mas aqui não são os acontecimentos dos últimos dias, porque nos últimos dias nós já estamos, mas são aqueles acontecimentos que precederão, que estarão ali ligados e que serão aqueles sinais evidentes, como diz lá Lucas capítulo 21, da vinda do nosso Senhor e do final dos tempos. Agora, como a gente vai reagir a isso? Isso vai mostrar muito se a gente está com a mente cauterizada, o que está deixando impregnar a tua mente. Então, o que eu queria que você, nesse vídeo, entendesse, já que muitas coisas aqui não são claras, Jesus fez questão de não deixar a coisa muito detalhada, mas o que a gente pode olhar para esse texto é que são coisas completamente possíveis de acontecer. Talvez há muitos anos atrás fosse muito difícil identificar esse tipo de coisa. A gente não vê esse tipo de coisa acontecer em muitos episódios assim, a não ser aqueles episódios de vulcões e tal, e terremotos que sempre aconteceram. Mas como em muitos lugares não havia população, ou a população que havia, ninguém tinha notícia disso para escrever, para deixar registrado na história, a gente começa a ver muito mais isso num tempo recente. Então é muito mais numa época recente que a gente começa a ver isso tudo. E aí a gente precisa entender, isso é possível, isso é a mão de Deus. Em todo tempo, querido, eu preciso me voltar para Deus. Então saia daqui desse vídeo entendendo isso, que o livro de Apocalipse, ele está prevendo as coisas que vão acontecer. Ele já está dizendo que pessoas não vão se arrepender. E a gente precisa parar para pensar, poxa, se a Bíblia está dizendo que você lê os capítulos 6, 7 e 8, você vê quanta coisa. O capítulo 8 vai falando de terça parte das árvores, terça parte da criação, terça parte das águas, terça parte, vai falando de um monte de terça parte que vão sendo destruídas, de pessoas que vão morrendo, e mesmo diante de situações dessas, as pessoas, lá no versículo 20 do capítulo 9, não se arrependerão. Por que elas não vão se arrepender? Porque elas não vão conseguir enxergar Deus em todas essas coisas. Para algumas pessoas, querido, elas enxergam Deus num cantado pássaro, num sol bonito que nasce, no mar. Outras pessoas, querido, têm dificuldade de enxergar Deus. Então eu quero pedir a sua ajuda, porque a gente precisa abrir os olhos do máximo de pessoas possíveis que tiver ao nosso redor, para não perder a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. O que está acontecendo hoje é que é muito difícil. Quantas pessoas você conhece? Que a gente está aí com 15 minutos, 17 minutos de vídeo,
que separa um tempo. 17 minutos, tem gente que almoça muito mais do que isso. Então, no almoço, dá para assistir um vídeo inteiro e de repente assistir ainda um pedaço de outro vídeo. Só no almoço. Mas quantas pessoas não querem preparar o coração para serem sensíveis a Deus? Esse sexto selo fala do julgamento de Deus sobre a terra. Mas como está o nosso coração? Sensível ou insensível para enxergar Deus em todas as coisas? Será que as pessoas vão culpar a Deus e não vão conseguir enxergar Deus porque elas já estarão com as suas justificativas prontas? Hoje as pessoas estão justificando tudo. É aquecimento global, é um monte de teses e teorias para que o homem sempre identifique as coisas de uma maneira muito material, sem perceber que há o espiritual. Quando a gente olha aqui esse sexto selo, que as pessoas vão se esconder e querer cavernas, e elas vão dizer, olha, cai sobre nós, vamos nos esconder daquele que está sobre o trono, a gente pensa assim, a terra inteira está se convertendo, está aceitando esse poder de Deus. Só que quando a gente olha o capítulo 9, a gente vai perceber que não é assim. E quando a gente olha esses dois fatores e traz para o nosso mundo hoje, para as coisas que nós estamos observando, a gente consegue perceber claramente como as pessoas sabem até que existe um Deus, que existe uma força, mas elas procuram justificativos para os acontecimentos somente nas ciências e nas coisas naturais, e elas não conseguem ter um arrependimento de perceber, eu preciso me voltar para Deus hoje, eu preciso me arrepender dos meus pecados. Em todo o tempo, se Apocalipse não deixa claro tempos e épocas, é porque todo o tempo a gente precisa de arrependimento. E isso precisa ser feito agora. Então dobre o teu joelho, peça perdão para Deus e cultive no teu tempo, na tua vida, a busca pela sensibilidade à voz de Deus. Não perca isso, querido. Não perca isso. Porque quando a gente vê lá o capítulo 9, muita gente ali que era de igreja, que conheceu a Deus, vai entrar por aquele caminho de não se arrepender. E o sofrimento é muito maior. Não é isso que Deus tem para você. Se você está ouvindo esse vídeo e chegou até aqui, é porque Deus tem um plano poderoso na tua vida. E Ele quer fazer de você sempre sensível à voz dele. Nunca perca a sensibilidade. Cultive isso. Cultive essa sensibilidade no teu coração e não permita que o mundo arranque essa sensibilidade de você. Que Deus te abençoe, querido, rica e abundantemente.